Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus com toda a reverência em nome do Senhor Jesus Cristo. E se possível, eu queria pedir para você baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que durante a pregação da Tua Palavra, durante a pregação das Escrituras Sagradas, o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fale a cada uma das vidas que estiverem ouvindo essa mensagem. Aonde ela chegar, trazendo poder, autoridade e o refrigério, meu Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Amém? Muito bem. Qual que é o segredo, né, do poder do Evangelho? Qual que é o segredo do poder do Evangelho? Né? Nós sabemos que o segredo do poder de Deus, o poder do Evangelho, é a palavra. Né? Agora, será que todas as pessoas elas recebem a palavra? Será que a palavra que é pregada igual para todos? Será que todos recebem da mesma forma? Será que todas as vidas elas recebem a palavra e frutificam da mesma forma? Nesta manhã, através da revelação do Espírito Santo, nós vamos aprender o que é necessário para que a palavra de Deus dê frutos. Não é? E qual que é a característica de uma pessoa que teve a sua vida transformada pela palavra de Deus. Para entender isso, eu queria em primeiro lugar pedir para você abrir a tua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 7. Então nós vamos perceber que a palavra que é pregada, ela não produz frutos, não é? Para todas as pessoas, que existem condições para isso. Então, eu queria que você me acompanhasse. Eu vou lendo e vou explicando à medida da leitura, tá? Então está escrito assim, Hebreus capítulo 6, versículo 7. Porque a terra que embebe a chuva, ou seja, a terra que absorve a chuva, a água, que muitas vezes cai sobre ela, muitas vezes, mas não diretamente, não todas as vezes. Isso significa o seguinte, não é? A terra é o coração, não é? Então, a terra ou o coração que absorve a água é o poder da palavra de Deus gerado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo revelando a palavra de Deus. A água é o poder do Espírito Santo. Então, quando a mensagem é pregada, né, quando nós buscamos uma pessoa para falar da palavra de Deus, no momento de um culto, no momento, né, de uma mensagem, no momento que nós estamos lendo a palavra, naquele momento é como se estivesse caindo água. Então, essa água ela vai cair na terra, representada pelo nosso coração. E o que acontece? Muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então significa o seguinte, que uma parte, né, das pessoas que ouvem vai gerar bons frutos. Agora no versículo 8 tem uma advertência. Assim, aqui fala assim, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. Uma palavra dura, não é? E seu fim é ser queimada. Então aqui deixa muito claro que está se falando do poder do Evangelho para a salvação. Não é? Aqui se fala o seguinte, não é, que existem, não é, pessoas que ouvem a palavra, não é, e essa palavra ele trabalha o coração, né, ele vai trabalhar o coração dele de tal forma que ele vai dar frutos. E as outras pessoas, elas também ouvem, mas como uma terra não é muito assim impermeável, ela não absorve aquele poder, ela não absorve aquela palavra que vem para transformar. Então, a palavra de Deus, não é, quando ela é trazida pelo poder do Espírito Santo, ela vem para transformar o nosso coração. Não é? Então, quando a terra ela é preparada, aquele coração está disposto à mudança. Quando a terra não é preparada, aquele coração está impermeável. Não é? Ele não permite que a água penetre. Não é? Muito bem. E aí vem falando assim, no versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Aqui então, quando ele fala assim, mas de vós, ó amados, ele deixa claro, o escritor do Hebreus, não é? Ele deixa claro que essa carta, para quem ela está sendo endereçada, são para pessoas salvas, pessoas que já tiveram o seu coração transformado, ou seja, que absorveram o poder de transformação
da palavra de Deus através do Espírito Santo. Então ele fala assim, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então preste muita atenção nisso, coisas que acompanham a salvação. Então aqui vão ter algumas características de um coração que já foi salvo, ou seja, transformado pelo poder da palavra de Deus, que aqui é representado pela água. No versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de caridade. Caridade, amor, cooperação, não é? Solidariedade, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Ou seja, enquanto nós fazemos a obra de Deus, nós fazemos a obra de Deus colaborando para que a palavra de Deus seja pregada, para que seja anunciado o Evangelho. Então, quando o poder da palavra de Deus se manifesta numa vida, né, e ela transforma o coração, ou seja, frutifica, então existe uma característica, né, existe um fruto que acontece. Né? O que é perceptível? A pessoa ela tem uma boa obra, ela vai colaborar para que a palavra de Deus, o Evangelho, seja anunciado. Muito bem. Eu queria que você visse isso acontecendo, né, na própria Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 16. Atos, Novo Testamento, né, volta um pouco. Atos capítulo 16, versículo 9. Está escrito assim. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão, não é? Ou um rapaz, um homem, da Macedônia, e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, nós já pregamos até que Deus, uma das formas de Deus falar conosco é através de sonhos, e aqui fala que Paulo, então ele teve uma visão, né, um sonho, né, uma visão à noite, né, e que ele vê uma pessoa pedindo para ele ir até Macedônia. Né. E aqui no versículo 10 fala assim, e logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo ou entendendo, né, que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Então, Paulo entende que aquele sonho, não é, aquela visão que ele teve, não é, mostra para ele a vontade de Deus para que seja anunciado o Evangelho na Macedônia. Se você voltar um pouquinho para o texto lá no versículo 6, você vai ver que muitas vezes o Espírito Santo impediu, né, Paulo de ir para determinados lugares. Olha só, vou ler aqui, olha, no versículo 6. E passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, ele entende que por essa visão que ele teve de noite, não é? A vontade de Deus era que, através do Espírito Santo, é que ele fosse para Macedônia. Então ele faz assim, isso. Versículo 11. Né? E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles. No versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte de Macedônia. Né? Então, como ele recebeu nessa visão, né, ele entende que foi uma orientação, né, uma direção do Espírito Santo para ele ir para a Macedônia, ele se dirige. E a Macedônia, né, ela tinha 4 grandes regiões. A primeira região, né, que ele chega é em Filipos. Não é? E nós sabemos que a capital da Macedônia era Tessalônica. Né? Tanto é que você vê a carta de Tessalonicenses, era uma carta que era endereçada para aqueles que habitavam em Tessalônica, né, que era a capital da Macedônia. E aí ele fala assim, né, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Só para você entender um pouco da história bíblica, não é? Nessa parte, né, nessa colônia, eram doadas terras para aqueles legionários romanos, né, aqueles soldados que eram aposentados. Então, lá tinha muitos legionários romanos que já eram aposentados e que moravam lá através de terras doadas. Isso era uma estratégia para fazer uma influência para os nativos. Né? Se sabe que nessa região se falava muito o latim, né, que é a língua dos romanos. Então, era um lugar onde não tinha tantos judeus, né, tinham mais romanos. Então você vai perceber isso daí por causa de um detalhe que vai vir a seguir. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E aí, versículo 13, preste muita atenção no que você vai ler agora.
E no dia de sábado saímos fora das portas, ou seja, saímos fora da porta, quer dizer, nós saímos da cidade, né? Saímos para fora da cidade, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, só para você entender, o que ele quer dizer com isso? Paulo está dizendo o seguinte, não é? Aqui no caso é Lucas, não é? Ele fala o seguinte, que quando eles chegaram, não é? Eles não encontraram sinagoga, não é? Então o costume se falava era o seguinte: quando não se encontrava uma sinagoga, o costume era se procurar a beira de um rio para orar. Por quê? Porque se você quisesse estar em companhia de outras pessoas, né, orando, você saberia um lugar, uma vez que não tem sinagoga. Por que não tinha sinagoga? Porque aquilo era uma colônia que tinha poucos judeus, e para que houvesse uma sinagoga, não é, para que fosse levantada uma sinagoga naquele lugar, precisava pelo menos ter 10 homens judeus, não é? Então você vê que não tinha, era uma cidade que era habitada mais por romanos, né, e por outras pessoas de outras nacionalidades, não é? E que você vê a diferença também de Jesus, não é? A igreja do Novo Testamento, não é? Enquanto a sinagoga, não é, dos judeus, ela exigia que tivesse 10 homens, não é, no mínimo, para que fosse levantada uma sinagoga. Se você deixa marcadinho aí, eu vou te mostrar uma coisa. Nós sabemos que em Mateus capítulo 18, é um texto muito conhecido, Jesus ele fala o seguinte, Mateus capítulo 18, não é? Ele fala assim, no versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então essa é a diferença da igreja primitiva para a sinagoga, né? Quando tem 2 ou 3 pessoas, Jesus está no meio. Nesse caso, eles então vão até a beira do rio, né, e pregam para mulheres. Né? E o que acontece? Aí acontece um fruto, né, muito importante através da pregação do Paulo. Né? Então, estou lendo Atos agora, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Púrpura era uma tintura, né, uma tinta muito cara. Só podiam comprar essa tinta assim, pessoas que tinham muito dinheiro, né? Pessoas nobres, os ricos, a realeza. Né? Então se conclui que essa Lídia era uma comerciante, uma empresária, e que uma empresária bem-sucedida, né? Ou seja, que tinha muitas condições financeiras. E uma certa mulher, então, repetindo, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, né? Nós sabemos que Tiatira era uma das cartas que o apóstolo João escreve, né? Ordenadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo lá na ilha de Patmos, é para Tiatira, né? E que servia a Deus, olha só, e que servia a Deus. Em algumas versões, a nova versão internacional, a revista atualizada, ela fala o seguinte, e que temia a Deus. Temer a Deus e servir a Deus são sinônimos, não é? Nos ouvia. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, qual que é o segredo, né, para que a palavra de Deus ela se manifeste com poder na vida das pessoas? Não é? Nós vimos que nem todas as pessoas têm na palavra de Deus, né, a fonte de uma transformação de coração. Nem todos são transformados. Qual que é o segredo? Essa palavra. Ela nos ouvia. E qual a consequência dela ter ouvido, né, com atenção, ela ter o foco na pregação, o foco naquilo que Paulo falava? Está escrito assim depois, e o Senhor lhe abriu o coração, né, o entendimento, né, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, o segredo, né, para que a palavra de Deus que é pregada, ela venha na nossa vida e frutifique, é saber ouvir. Né? Porque através de ouvir a palavra com foco, é que vai vir a fé. Eu queria que você deixasse marcado aí, e se você puder, fala um pouquinho para frente, lá um texto também muito conhecido, né, que é Romanos capítulo 10, versículo 17. Muito conhecido, né? Fala assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você vê a importância de saber ouvir. Né? Então, o segredo dessa mulher, você vê que lá se ajuntaram mulheres.
mas se fala de uma mulher que ouviu, né? O que significa isso? Ouvir com atenção, ouvir com foco, prestar atenção na pregação, prestar atenção no culto, prestar atenção na mensagem, prestar atenção na leitura bíblica, né? Então, ouvir com atenção, ter foco, né? Esse é o segredo da fé. E a fé que traz a bênção. Ora, se a fé é que traz a salvação, nós somos salvos pela fé, e ela vem pelo ouvir, então é claro que quando nós queremos que nossa vida seja abençoada pela palavra de Deus, nós temos que ouvir com muita atenção, né? Vamos voltar lá então, lá em Atos, né, que a gente estava lendo, capítulo 16. Nós lemos o capítulo 16, versículo 14, não é? Agora nós vamos ler o seguinte. No versículo 15, olha o fruto que deu. E depois que foi batizado, ou seja, a palavra de Deus frutificou na vida dela. Ser batizada significa que ela quis se converter, ela se converteu, né? Então, ela frutificou, né? Então, no versículo 15, e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então você vê que existia uma equipe de evangelismo e que ela devia ter uma casa grande, né? Então, ela era uma mulher bem-sucedida, mas o fato dela ser bem-sucedida, ela não colocava o dinheiro em primeiro lugar, porque ela no dia do sábado, né, como nós vimos aí relatado, ela deixa todo o seu lado empresarial, comercial, né, e ela se volta a buscar Deus, né, e ela encontra, através do apóstolo Paulo, da pregação do Evangelho, né, a palavra de poder. Ela abre os seus ouvidos, ou seja, ela presta atenção. Não adianta, né, você só estar presente numa reunião e não estar atento à palavra, porque a palavra precisa, né, que ela seja absorvida, não é, pelo nosso coração. É a terra. Como que a palavra ela é absorvida pelo nosso coração? Quando nós estamos com o nosso entendimento todo voltado para aquilo que é pregado. Muito bem. Para encerrar, não é? Então você vê que eles vão para lá. Eu só queria te falar o seguinte, né? Segundo os estudiosos, na casa da Lídia, né, que era uma casa grande, ali foi o primeiro fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Ali nasce a igreja que nós conhecemos como a igreja dos Filipenses. Em Filipos, né? Então nasce a igreja dos Filipenses. Essa igreja era uma igreja que trouxe muita alegria para o apóstolo Paulo. Paulo se alegrava muito com os frutos que os filipenses davam, né? E tanto é que, para você ter uma curiosidade, né, nesta manhã de domingo, para você guardar, a carta, não é, o livro de Filipenses é conhecido pelos estudiosos como a carta da alegria do Novo Testamento. Amém? Então, eles reconhecem que o livro de Filipenses, ou a carta de Filipenses, é conhecido como a carta da alegria pelo fato de ter 16 vezes a palavra alegria ou termos semelhantes nessa carta. Essa carta é uma carta em que Paulo, não é, quando escreve, ele enaltece os filipenses. Então, é uma carta, é um fruto, não é, que através dessa carta, Paulo revela, né, que agrada o coração dele. Tudo isso aconteceu porque uma mulher, não é, quando estava ouvindo a pregação, ela ouviu com toda atenção, né? Ela ouviu com todo o seu entendimento, ela teve o foco na palavra. E aí o que Deus fez? Deus pega o coração, né, e abre o coração dela, significando, traz a revelação daquilo que está sendo dito. E aí ela presta mais atenção no que Paulo fala. Eu espero que você tenha entendido a importância, né, de prestar muita atenção na palavra que é pregada, se concentrar, trazer o foco para a mensagem, não é, nos cultos, nas pregações virtuais, na palavra que nós lemos, nos estudos que nós fazemos, né? Isso é importante, porque somente através desse foco de ouvir e ouvir, né, a palavra, é que essa terra, né, que representa o nosso coração, ele vai se abrir e permitir que a água, que é o poder do Espírito Santo, venha, né, e traga o poder de germinar, né, aquilo que nós precisamos na nossa vida, as bênçãos de Deus, né, as promessas de Deus e a salvação. Queria convidar você para baixar sua cabeça. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, meu Pai.
e que esta palavra fique em nosso coração e que dê frutos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que ela também manifeste poder aonde ela chegar, aonde chegar essa mensagem, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Lembrando que todos os domingos às 10 horas da manhã, lá na igreja de Ribeirão Pires, estão acontecendo os cultos presenciais. Eu sempre tenho insistido, lá estão sendo observados todas as regras de segurança, né, todas as normas de segurança. Você pode comparecer que você vai perceber que está tudo bem organizado, tudo em ordem, né? E também lembrar, não é que para aqueles que forem não ficarem preocupados, porque todas as mensagens, todos os cultos virtuais, todos os grupos familiares, todas as lives, tudo isso fica gravado. Né? Tem o link que fica gravado, né? Para que você possa assistir posteriormente quantas vezes quiser. Quarta-feira nós temos o nosso grupo familiar, né? Lembrando que nós estamos estudando um tema que tem tido muita repercussão, muitas pessoas estão realmente interessadas, que é a cura da alma, e das emoções. Isso tem repercutido bastante, né? Então, às 8 horas na quarta-feira, espero que nós nos encontremos. E eu queria só dar um recado, né? Porque no próximo domingo nós vamos ter o nosso culto virtual às 10 horas da manhã, no próximo domingo. Normalmente seria a live, né? Mas nesse próximo domingo, nós não vamos ter a live nesse primeiro domingo de agosto. A live vai ser excepcionalmente, no mês de agosto, no segundo domingo. Então, nesse próximo domingo, nós teremos nosso culto virtual às 10 horas da manhã. E a live fica transferida, a live e a celebração da Santa Ceia, para o segundo domingo de agosto, excepcionalmente. Queria agradecer a todos, pela atenção, por ouvir, com atenção. Deus abençoe a todos. Um bom domingo, com a sua família. E até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus Cristo.